o julgamento de duas ações que buscavam anular investigações contra o presidente Jair Bolsonaro. O primeiro recurso apresentado pela PGR questiona o inquérito sobre uma fala de Bolsonaro que associa vacinas contra a Covid ao risco de contrariar o vírus HIV. Já o segundo pedido, de autoria da Advocacia-Geral da União, questiona a apuração de vazamento de uma investigação sigilosa da Polícia Federal sobre um suposto ataque hacker à Justiça Eleitoral. O ministro Alexandre de Moraes, relator de ambos os inquéritos, votou contra os recursos. O ministro André Mendonça pediu vista das ações, travando o julgamento. Ou seja, André Mendonça está jogando no time de Bolsonaro, Piperno, como era esperado? Boa tarde, William. Marco Antônio Costa, um abraço à nossa audiência. William, é muito difícil a gente cravar que algum ministro esteja jogando contra ou a favor do presidente da República antes de avaliar se ele de fato está jogando contra ou a favor das suas próprias convicções. Eu prefiro acreditar que o ministro André Mendonça, indicado ao STF por Jair Bolsonaro, tem encontrado argumentos para tomar esse tipo de decisão que vai certamente adiar as definições sobre essas ações. Aliás, há um pacote de ações relacionadas a esses dois temas que agora, então, terão as suas avaliações pelo plenário do STF feitas de uma forma com um pouco mais devagar. Claro que são dois temas muito sensíveis, especialmente em um período eleitoral. Seria ideal que, inclusive, o STF nem tivesse que perder tempo com análises de temas como esse. Veja, a gente está aqui falando sobre uma ação que chegou ao STF por conta de um momento extremamente infeliz, para dizer o mínimo, do presidente da República, em que ele pega lá uma reportagem antiga que levanta suspeitas de que a vacina contra a Covid poderia desaguar aí em casos de HIV. Isso é uma coisa muito grave. O presidente agiu de forma irresponsável ao pelo menos dar margem a esse tipo de associação. Agora, eu prefiro acreditar que o ministro André Mendonça tenha agido dessa forma porque realmente ele tem dúvidas sobre esses temas. Mas isso quando chega para a sociedade brasileira, Marco Antônio, dessa forma que eu li mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, relator de ambos os inquéritos, votou contra os recursos. O ministro André Mendonça pediu vista das ações, travando o julgamento. A ideia não é sugerir que o ministro está jogando no time de Bolsonaro? Boa tarde, William. Boa tarde, Pepe, na audiência da Jovem Pan. Vamos lá, né? Primeiro, eu quero pegar aqui, William, vou responder sua pergunta em alguns segundos. Mas eu adoro perceber a contradição aqui no sofisma do lado que o Piperno acabou de realizar. Ele tentou falar ao mesmo tempo que o assunto é irrelevante para o Supremo Tribunal Federal e depois ele falou que é gravíssimo. Não foi isso. Então é interessante você notar essa inconstância, porque no fundo, na verdade, assim, falando de verdade para vocês aqui, é um assunto completamente relevante. Os temas são completamente relevantes. Eles já não têm qualquer tipo de lastro na realidade. A gente sabe que o Bolsonaro ele faz lives semanalmente e ele age de maneira muito franca, ele debate os temas de maneira muito espontânea. E isso daí ser usado contra ele, ainda mais no ambiente judiciário, é uma coisa patética. É um gasto de recurso, né, no que se refere a dinheiro, tempo dos servidores, dos ministros, absurdo. Lá nos Estados Unidos tem uma expressão para isso, que se chama accountability, que é o seguinte: quando você se imiscui, quando você inicia uma investigação que não tem o menor lastro com a realidade ou a menor importância, você vai sofrer a responsabilização por isso. Porque, de um lado, a gente está falando de litigância de má-fé, ação temerária com viés eminentemente político, e agora a gente vê, por exemplo, como isso é ridículo no âmbito da Suprema Corte, levar uma temática tão vazia, tão desprovida de sentido, sendo que a gente sabe que a questão do sigilo é mentira, né, como já ficou provado faz muito tempo, por várias vezes a gente debateu isso aqui, e essa questão da reportagem é um negócio patético. Você fala de pandemia, é como se ele pegasse, todas as vezes que o Piperno falasse alguma coisa que não fizesse sentido,
eu apontasse para ele e falasse, agora você vai ter que responder por isso judicialmente. Quer dizer, é um ato muito mais político do que jurídico. Não deveria nem ser veiculado pelos órgãos de imprensa como são. E daí entra o pior, que é o que você falou, William. A imprensa ela já está contaminada por essa visão distorcida e militante de querer atribuir sempre uma agenda por detrás dos ministros que foram indicados por Bolsonaro. E fica patético isso, porque você não vê o mesmo padrão lógico sendo utilizado para os ministros que foram apontados por Lula, por Dilma, por Temer. Você não enxerga esse padrão lógico sendo utilizado pela imprensa. Eles simplesmente tratam os ministros como militantes bolsonaristas, que na verdade não é. Um pedido de vista é algo completamente recorrente na Suprema Corte. Tempo, Marco. E você vê do lado dos ministros lulistas, temeristas, dos ministros dilmistas, você não enxerga essa manipulação midiática ridícula. Então, eu vou dar um passinho a mais, vou trazer um próximo tema que tem a ver com o judiciário. Eu só queria, como eu fui Quer fazer uma observação? Citar, não, é como eu fui citado brevemente nisso, citado. Eu gostaria só de também, brevemente, dizer o seguinte. Não é que o tema seja irrelevante, eu não disse isso. Falou. O que eu disse, não é que o tema seja irrelevante. Não se trata disso. O que eu disse é que eu lamento que um tema como esse tome tempo do STF, porque nenhum presidente minimamente responsável faria esse tipo de comparação. Pegar fio em ovo, né? Então, veja, se um presidente irresponsável disse isso, como ele falou, é claro que, infelizmente, isso tem que chegar ao STF. Mas no mundo ideal, se tivéssemos um presidente minimamente responsável, isso não teria chegado à Suprema Corte. De novo, vem essa retórica, essa ideologia que permeia e obscurece a realidade. Infelizmente, Piperno, vou falar a verdade para você. Acho que falta analisar como o Supremo Tribunal Federal tem agido de maneira política e você nega isso dentro do Executivo com relação a políticas públicas. Isso é muito maior do que uma live do Bolsonaro falando citando alguma reportagem. Não é. Eu estou falando, sim. Você tem decisões durante os lockdowns, durante a pandemia, você tem decisão do Lewandowski pedindo para que o ministro da Saúde falasse em 48 horas quais eram as medidas adotadas. Isso atrapalhava o próprio desenrolar e as atividades do Ministério da Saúde. Mas o tribunal não foi provocado? Ele não é provocado e reage? Mas esse é o problema que a gente enfrenta hoje de juiz ativista. Você não pode achar que por meio de uma DPF, qualquer DPF, o tribunal tem legitimidade e legalidade para pedir satisfação constantemente do presidente. Se o tribunal não responder isso, ele não é omisso? Claro que sim, até porque é uma situação que trata do presidente da República. Né? Então, isso é tema... Vale tudo para o STF. É o famoso vale tudo. E outra coisa, era um ambiente, isso um ano atrás mais ou menos, em que o país ainda contabilizava centenas de mortos por dia. E aí vai um formador de opinião com a maior cara de pau do mundo e lê aquela aberração que ele brindou na sua. Está cheio de reportagem agora saindo, falando que você tem, sim, a hidroxicloroquina com possíveis efeitos que não vão afastar completamente. Está sendo agora em Harvard. Saiu agora um estudo. Só que você não leu. Primeiro que você não leu. tratava Esse é o problema. Primeiro que não se tratava de cloroquina aquilo. Não, primeiro que ele comparava vacina à AIDS. Você não está preocupado com a questão científica. Ele dizia que vacina para HIV poderia provocar AIDS. Foi isso que foi dito naquele artigo. Reportagem. Vocês estão dando relevância para uma coisa que não tem a menor relevância. Qual é o direito e por que ele fez isso? Você quer o quê? Naquele momento em que muita gente morria nesse país. O que você quer fazer? Então, eu quero que ele seja julgado. Eu quero que ele seja julgado. Ele vai ser como que ele vai ser punido? O malandro tem que ser julgado. Quem fez isso tem que ser julgado. E qual é a punição? Vamos ver qual é a punição. Qual é a punição, então? Qual é a punição que a lei prevê? Não tem. O STF vai não tem, porque é uma atitude completamente ativista. Então vamos ver. Está fora das quatro linhas. Então. E por que ele está com esse medão todo aí? Como sempre, aliás. Inclusive, mais um motivo para o presidente da Câmara dos Deputados parar de sentar em cima dos 140 e tantos pedidos de impeachment. Agora, e as 3 milhões de assinaturas pelo impedimento de Alexandre eleitoral. Você ignora. Não, que seja também Mas votado. nesse caso você tem fundamento jurídico válido. É verdade.